Eu tinha R$ 20 e precisava transformar isso em 50 até o final do dia. Porque caso eu não conseguisse, eu ia ficar sem roupa pra dançar na festa junina na escola. E parece uma história meio idiota, mas foi tentando resolver esse problema pequenininho que eu descobri uma coisa que ninguém ensina sobre dinheiro. Nem escola, nem faculdade, nem internet. E o mais estranho é que tudo começou com um amendoim, um Oreo e uma cantina cara pra caramba. Mas antes de eu continuar essa história, eu quero saber uma coisa de vocês. Se você tivesse R$ 20 e tivesse que transformar isso em 100 até amanhã, o que você faria? Comenta aqui embaixo que o comentário mais criativo eu vou fixar. Até porque foi exatamente assim que eu tentei fazer. E eu vou te contar uma coisa. A minha primeira tentativa foi um desastre completo. Porque na época eu não pensava em empreender, eu não pensava em investimento, eu só estava pensando em uma coisa. Eu não queria ter que pedir dinheiro para minha mãe. Então eu comecei a pensar o seguinte: como alguém consegue dinheiro rápido? E aí que surgiu a ideia. Eu comecei a assistir o YouTube e pra mim foi recomendado um vídeo de um cara tentando sobreviver por uma semana com R$ 1. E ele transformava R$ 1 em R$ 1.000 no final da semana. Eu pensei, caramba, cara, isso parece bem simples. É só você conseguir vender na rua, oferecer para as pessoas e as pessoas irem comprando até você conseguir transformar. Eu pensei, pô, se ele começou com R$ 1 e conseguiu chegar em 1.000, eu vou começar com 20, então eu tenho 20% mais chances que ele. Então eu decidi chamar um amigo meu que também precisava do dinheiro, mas não queria também pedir para os pais. E a gente foi na Americanas, que era do lado do nosso colégio, e a gente ficou lá um tempão para escolher, que nem uns cientistas malucos, procurando o ideal, né? O que as pessoas queriam comprar. Então a gente ficou analisando, isso vende, isso não vende, isso é caro, isso dá lucro, enfim. No final, a gente decidiu comprar um amendoim e um Oreo. A gente decidiu comprar uns 4 de cada, e o plano era simples, cara. Comprar e revender pelo dobro do preço, mais ou menos. Só que tinha um problema. Quando eu via no YouTube parecia mais tranquilo, porque os caras chegavam nas pessoas, vendiam e era mais fácil. Mas esse era o problema. Eu nunca tinha feito isso na vida, eu não sabia como começar. Eu lembro que eu saí da loja, foi sair da loja, a gente falou, ó, vai pra direita e eu vou pra esquerda, a gente tenta vender pra alguém. Quando eu virei pra esquerda, virei a esquina, eu entrei em pânico, porque eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu chego na pessoa? Começaram a passar as pessoas, eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Vou ter que conversar com uma pessoa estranha? E aí? O que eu faço? Foi uma coisa muito doida, porque eu lembro de ficar uns 10 minutos só procurando pessoas, e eu lembro de meu amigo ter chegado e já ter falado que já vendeu duas, vendeu três. Eu fiquei, como que você faz isso, cara? Como é que você conseguiu fazer isso? Aí ele me falou, ó, mano, só oferece. Chega na pessoa e mostra que você tem o produto, fala o porquê que você tá vendendo, e aí você vai conseguir. E, cara, eu era uma pessoa muito tímida, eu não conversava com muita gente, eu tinha muita timidez, né? Eu era muito introvertido de falar com pessoas, principalmente com as pessoas desconhecidas vendendo comida na rua. Pensa numa prova de fogo que eu decidi me meter. E enfim, basicamente o resumo desse dia foi a gente separado, vendendo comida para as pessoas e ao mesmo tempo a gente se motivando, porque mesmo que ele estivesse longe, eu ficava mandando mensagem para ele, olha, irmão, eu consegui vender para essa pessoa aqui, e você, como é que você tá? E ele fala, mano, maneiríssimo, eu vou tentar vender para essa aqui, aí se eu vender eu te falo, porque qualquer coisa, se precisar de mais coisa, eu te chamo aqui, você vem aqui rapidinho. A gente ficou nessa dinâmica o dia por mais umas 3 horas, assim. Eu lembro que a gente saiu da escola, era 11 horas, a gente ficou das 11 até as 5 da tarde fazendo isso. E, cara, vou te falar, foi cansativo? Claro que foi, porque a gente tinha que ficar andando, procurando pessoas. Mas a meta de ter feito isso e ter conseguido fazer isso foi muito maior. E o que eu consegui descobrir depois disso foi gigante. Eu lembro de juntar os pontos na minha cabeça e pensar, caramba, se na rua, que eu tô falando com pessoas conhecidas, as pessoas conhecidas já compram o meu produto, imagina se eu vendesse na escola onde a comida, tem um detalhe, era muito mais cara. A cantina, cara, todo mundo sabe, todo mundo que tem escola com cantina sabe que cantina passa a mão mesmo. Então eu pensei, bom, se eu vendesse no colégio e por um preço menor, será que eu venderia bastante? Então eu fiz um experimento. E cara, eu lembro de falar isso pra minha mãe, pra minha avó, e elas super apoiaram a ideia. E basicamente no dia seguinte minha casa virou uma pequena fábrica. Minha avó, ela fazia empada, né? Ela já era boa em cozinhar, então ela fazia empada. Minha mãe fazia sanduíche natural. E eu colocava tudo isso numa bolsa térmica e levava pra escola e começava a vender no intervalo. E cara, vou te falar, o começo foi estranho. Até porque eu sou uma pessoa muito tímida, então para chegar na pessoa, para conversar, eu tinha que tomar muita coragem, né? Então, mas foi nesse processo que eu comecei a evoluir mais essa questão de mim mesmo. De começar a me comunicar melhor, de começar a chegar nas pessoas sem se importar com o julgamento. E foi aí que, mano, depois de um certo tempo, realmente começou a vender. Eu lembro que nos primeiros dias, assim, foi devagarinho, foi. Mas eu lembro que as pessoas começaram a comprar. Lembro até hoje da minha primeira cliente, ela comprou. Sério que você tá vendendo?
É sério, eu tô vendendo. Ela falou assim, então eu vou comprar. Ela comprou no mesmo segundo. Eu falei assim, caraca, mano, eu vou começar a comprar com você toda semana, então. Eu vou parar de comprar na cantina. E todo mundo começou a economizar. Porque é uma sensação de ganha-ganha. Porque eu vendia pra pessoa e ela não pagava tão caro quanto ela pagaria na cantina. Então nós dois ganhávamos alguma coisa com isso. E eu lembro de até, depois de um certo tempo, a gente vendendo. Eu lembro que meu amigo também, que vendeu comigo naquele dia na rua, começou a vender brigadeiro. A gente junto começou a fazer uma rede, uma mini máfia de venda na escola. E eu lembro até hoje que até os professores vinham para comprar comigo, porque eles sabiam que era mais barato, né? Lembro que eles compravam empadinha comigo, empada que eu vendia era 3, 4 reais. Então todo mundo comprava comigo, porque, cara, pô, é extremamente barato. Eu ganhava, tipo, com empada eu ganhava muito pouco, mas era meu low ticket, né? Eu comecei a estudar mais baseado em vendas, né? Eu comecei a aprender vendas, comecei a aprender como que fazer a pessoa comprar, como é que você negocia, enfim. Eu comecei a estudar isso a fundo depois de um tempo. E, cara, ali eu aprendi 3 coisas extremamente importantes que todo mundo que quer empreender, todo mundo que quer criar startup, quer começar a resolver problemas das pessoas e ganhar dinheiro com isso, que todo mundo precisa saber. Que é, primeiro, o dinheiro não vai aparecer só porque você trabalha demais. Cara, tem tantas pessoas que trabalham muito, todos os dias, 12 horas por dia, mas elas ainda assim permanecem a vida toda vivendo de salário em salário, não tendo investimento, não tendo muita coisa. Cara, o dinheiro não cai para essas pessoas porque elas trabalham muito. Ele cai porque as pessoas resolvem um problema que todo mundo tem. Um problema que as pessoas realmente pagariam para resolver. E, cara, esse problema, se você olhar para o que eu tô falando, é simples. No meu caso, a cantina era um preço acima do normal. As pessoas paravam, todo mundo reclamava disso. Então eu pensei, pô, se eu vender mais barato, as pessoas vão comprar comigo. E, cara, o segundo era que vender, quando você está vendendo para uma pessoa, você não está tentando manipular ela a comprar. Você está oferecendo algo que a pessoa já quer, só que ela não sabe ainda. Então você está tentando fazer ela comprar, uma persuasão. Você está tentando falar assim, olha, eu tenho isso aqui, você quer. Você quer comprar comigo? Tanto faz. Mas olha, se você comprar comigo, você tem esses benefícios. Enfim, você começa a fazer a pessoa querer comprar com você. E terceiro, o mais difícil não é vender. O mais difícil é você começar. Entrar numa sala com uma sacola de comida num braço, o caderno na bolsa atrás para estudar, e ainda tem que olhar para aquela sala inteira e falar assim, gente, eu estou vendendo. Gente, foi complexo, foi difícil, mas assim, é a gente encarar e buscar os novos desafios que a vida nos oferece. E cara, eu vou te falar que é uma experiência muito maneira. Você que já tá aí, já tentou vender alguma coisa na escola, tipo um brigadeiro, um doce, alguma coisinha, sei lá, até uma balinha que você comprou na lojinha do lado, assim ó, vou te vender por R$ 1 isso aqui, mas você vai ter que pegar comigo. Aí, enfim, se você já tentaram fazer isso alguma coisa, comenta aqui embaixo. Eu quero saber se eu não sou o único travado nessa área, que começou meio nos trancos e barrancos. Enfim, comenta aí embaixo. E bom, você deve estar pensando, como é que isso conecta com o seu canal nos dias atuais? Porque você falou sobre vender na escola e tal, mas se você está fazendo vídeo sobre startup, sobre empreendimento, programação, como é que isso conecta com hoje em dia? E cara, eu te falo, hoje eu estudo programação, como você bem sabe, mas muita gente acha que se programar é só você entrar numa empresa grande, conseguir um emprego lá e é isso. Mas assim, olha, depois daquela experiência que eu tive, eu comecei a pensar um pouquinho diferente. Porque tecnologia não é só um emprego, é uma ferramenta para construir coisas, produtos, sistemas, automações, coisas que resolvem problemas e que podem gerar valor sem depender de alguém te controlando. E no fundo a lógica é a mesma de vender empada na escola, só vai mudar a escala. E agora eu quero saber uma coisa de você. Se você estivesse na escola hoje, no meu lugar, por exemplo, e começasse a vender comida na escola, você começaria para início de conversa? Ou você teria uma vergonha absurda? Comenta aqui embaixo, porque dependendo das respostas, eu posso contar mais algumas histórias bem mais caóticas dessa época. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre construir coisas do zero, assiste esse vídeo aqui que vai te ensinar a construir a sua startup e começar no mundo dos empreendimentos de tecnologia. Enfim, já se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.